Oi, gente. Então, eu vou gravar um vídeo sobre aromaticidade e critérios para aromaticidade como componente curricular da disciplina Princípios da Química Orgânica 2. Gente. Então, meu nome é Vitória Rafaela e eu vou apresentar agora um vídeo sobre aromaticidade, critérios para aromaticidade e hidrocarbonetos aromáticos. Alguns registros históricos indicam que a palavra aromático começou a ser utilizada por volta de 1800 para classificar as substâncias e os óleos essenciais provenientes de algumas plantas de utilidade medicinal. Entretanto, o termo aromático só foi utilizado pela primeira vez na literatura em 1858 por Hoffmann, em seu trabalho com ácidos orgânicos. Desde então, os termos aromaticidade e aromático têm sido encontrados em inúmeros trabalhos, tornando-se um dos mais recorrentes da química moderna. Por exemplo, a realização de uma busca pela palavra aromaticidade e aromático revelou que entre 2015 e 2007 foram publicados mais de 24 trabalhos por dia na literatura geral, sendo mais de 15 trabalhos dia somente na área de química. Além disso, revistas renomadas como a Chemical Reviews e o Physical Chemistry and Chemical Physics já dedicaram alguns de seus fascículos especialmente à aromaticidade e a alguns temas relacionados. Ao longo da história da química, foram realizadas inúmeras tentativas de explicar o fenômeno da aromaticidade. Só que grande parte desses esforços acabaram sendo questionados ou complementados por contra-argumentos. A exemplo de tantas outras situações da história das ciências, pode-se assim dizer que o fenômeno da aromaticidade é de fato complexo e multidimensional, ou seja, apesar de ser uma observação física, pode ser caracterizada através de diferentes critérios, então geométricos, energéticos e magnéticos, como a gente vai ver posteriormente, que apresentam um certo grau de correlação. A classificação dos compostos em aromáticos e não aromáticos e a quantificação de suas propriedades físicas e químicas podem ser consideradas como um dos grandes embates travados ao longo da história da química. Tá difícil passar o slide. Ah, em, mil, em 1960, durante a Conferência de Jerusalém, chegou-se ao consenso de que os compostos aromáticos deveriam ser planares, cíclicos e possuir um sistema de elétrons-pi deslocalizados. Essa deslocalização seria manifestada por algumas características moleculares típicas, como aumento da estabilidade termodinâmica em comparação com os análogos não cíclicos, equalização dos comprimentos de ligação, propriedades magnéticas associadas com a indução da corrente cíclica de elétrons-pi, quando a molécula é exposta a campo magnético externo, e tendência a manter a estrutura pi, e com isso realizar preferencialmente reações de substituição. Essas foram algumas premissas para classificar os compostos aromáticos. No entanto, ainda hoje, cada vez mais comum o surgimento de novas propostas para avaliação da aromaticidade nos sistemas aromáticos. Então a gente se pergunta, por que os compostos aromáticos despertam tanto interesse e curiosidade nos pesquisadores do mundo? E quais propriedades devem ser destacadas? E é isso que a gente vai desenvolver durante esse vídeo. Do ponto de vista da ocorrência de compostos aromáticos na natureza, a gente chegou à conclusão de que há milhares de estruturas orgânicas de origem natural que contêm núcleos aromáticos e que apresentam atividade biológica significantes, justificando, portanto, o tamanho do interesse por esses compostos. Um exemplo disso é a aspirina, sintetizada através da derivatização simples do ácido salicílico, que é de origem natural. No entanto, é evidente que o interesse dos químicos pelos compostos aromáticos vai além de suas ocorrências naturais. As peculiaridades das estruturas eletrônicas desses compostos despertaram e ainda despertam o interesse dos químicos das mais variadas áreas. Deve-se ainda destacar o papel dos compostos aromáticos, particularmente o benzeno, no desenvolvimento do próprio conceito da estrutura química. Do ponto de vista da química quântica, os compostos aromáticos apresentam-se como estruturas muito promissoras para o desenvolvimento de novos modelos computacionais.
Por outro lado, na química preparativa e farmacêutica, os interesses são os mais variados, dada a grande aplicabilidade dos compostos, como os flavonoides, alcaloides, porifinas e etc. Aí, portanto, aqui a gente tem a reação de síntese do ácido acetil salicílico. Aqui a gente tem alguns exemplos de flavonoides e suas estruturas. E aqui a gente tem alguns compostos aromáticos. Agora a gente vai ver historicamente sobre o conceito de aromaticidade. O odor das substâncias ele foi considerado como o primeiro critério utilizado para classificá-las como aromáticas ou não. Então, o primeiro critério qualitativo de aromaticidade, que era associado ao odor de determinadas substâncias. Muitas dessas substâncias, como a vanilina, o anetol, elas de fato possuíam uma estrutura aromática. Isso porque suas estruturas são hoje muito bem conhecidas, mas na época não tinha sequer ideia bem definida de estrutura química. E esse critério ele conduziu a alguns erros, como no caso do mentol, que é um grande equívoco de critério de odor. Alguns anos depois, em 1825, Michael Faraday isolou pela primeira vez o benzeno, um composto que é inegavelmente um marco na história da aromaticidade. E nessa preparação, Faraday, famoso pelos estudos no eletromagnetismo, ele realizou a pirólise, que é a quebra por meio de fogo, do óleo de baleia, que produzia gás de iluminação, acetileno, que após ser submetido a forte compressão originava o benzeno, como a gente pode ver nessa equação aqui. Em 1834, Erhard Michelich também realizou uma síntese de benzeno partindo do ácido benzoico. Nessa preparação, o aquecimento do ácido benzoico na presença de cal virgem produziu o benzeno, destilado do meio racional, e o carbonato de cálcio, que é o calcário, como a gente vê nessa segunda equação. Pouco tempo depois, em 1845, Mansfield, trabalhando sobre a orientação de Hofmann, também isolou o benzeno a partir do alcatrão de Hulha, procedimento que mais tarde foi otimizado e possibilitou a primeira produção industrial do benzeno. Nessa época, as ideias relacionadas à estrutura desse composto foram sendo aprimoradas e a fórmula C6H6 já era conhecida. No entanto, havia ainda muitas dúvidas sobre a sua estrutura. Com a ideia atual da estrutura química, proposta por Kekulé, seria possível escrever algo em torno de 200 isômeros de benzeno. Contudo, este era mais um problema da época, porque não sabia nada acerca das múltiplas ligações carbono-carbono, nem mesmo se tinha uma ideia bem formulada sobre as estruturas químicas. Por volta da metade do século XIX, alguns químicos considerados estruturalistas começaram a sugerir algumas propostas para a estrutura do benzeno, como Loschmidt, Landburg, Claus, Dewar, sendo algumas delas quase ao mesmo tempo que a de Kekulé, que seria a mais próxima da real estrutura do benzeno, que é a que a gente conhece. Kekulé propôs inicialmente que as duas formas do tipo ciclohexatrieno existiam, como a gente viu nesse slide, porque não queria passar, existiam na forma de equilíbrio, ou seja, duas estruturas químicas distintas e presentes em quantidades iguais. Justiça seja feita, a proposta dele foi uma revolução para a época, tanto no ponto de vista da real estrutura do benzeno, quanto para o conceito de estrutura química. A ideia de estruturas ressonantes foi desenvolvida posteriormente, e a história de como ele desenhou o benzeno é contada pelo sonho de Kekulé, que é um desvaneio. Pode-se dizer que esse trabalho envolvendo os ácidos benzoicos e salicílico foi crucial para a evolução, não só da aromaticidade, mas de muitos outros conceitos químicos. Já no início do século XX, entendeu-se que não existia nenhum equilíbrio entre as formas do benzeno e sim estruturas canônicas de ressonância que perfazem um híbrido, como a gente estudou na primeira unidade de princípios da química orgânica.
Pascal, em 1910, ele descreveu o conceito de suscetibilidade magnética e constatou que era uma propriedade aditiva dos átomos e das ligações que constituíam. Ah, Mais tarde, alguns autores mostraram que os compostos aromáticos possuem um aumento dessa susceptibilidade se comparado aos compostos livres da estabilização aromática. Observou-se que os compostos aromáticos eram diamagnéticos e possuíam uma exalação de susceptibilidade magnética, ideia que é defendida e ampliada até hoje por grandes nomes da química teórica. Em 1929, a estrutura de benzeno seria definitivamente comprovada pela obtenção da primeira estrutura de raio-x de um derivado, o hexametilbenzeno. Na sequência. Slide passou. Passou. Na sequência dos relatos históricos, é importante considerar o ano de 1931, quando Huckel, utilizando a teoria dos orbitais moleculares, esclareceu muitos pontos sobre a estrutura eletrônica dos compostos orgânicos e de aspectos como a aromaticidade. Huckel mostrou que os hidrocarbonetos cíclicos, com 4N mais 2 elétrons π, sendo N um número inteiro, possuíam estabilidade extra da energia. Isso porque seriam compostos de camada de valência fechadas, então eles não teriam elétrons desemparelhados. A teoria de Huckel passou a explicar um grande número de fenômenos, reações e a fazer parte do próprio conceito de aromaticidade. No entanto, para toda regra há uma exceção, foi verificado que alguns compostos, como os anulenos, possuíam um número adequado de elétrons π, mas não as demais propriedades de um composto aromático, estabilidade, reatividade, propriedades magnéticas típicas e planaridade da molécula. As explicações foram baseadas na falta de planaridade dos anulenos, provocadas pela repulsão dos hidrogênios internos dessas estruturas. Essa falta de planaridade impediu uma boa conjugação do sistema π, justificando o caráter não aromático dos anulenos. Na mesma época, surgiram algumas medidas experimentais das energias de ressonância ou do ganho de estabilidade conferido aos compostos orgânicos aromáticos. Pauling, em 1933, e Sikiaszkowski calcularam a energia de ressonância do benzeno baseado-se nos calores de hidrogenização de uma reação. Em seus experimentos, foram encontrados valores em torno de 36 kcal por mol. Essas medidas de calores de formação serviram também para classificar alguns compostos como não aromáticos ou como antiaromáticos, que é um conceito muito importante. Um exemplo desses compostos aromáticos e não aromáticos e antiaromáticos representam o estado de energia, ou seja, há compostos com a estabilização extra da energia conferida pelo sistema π de elétrons aromáticos, ou outros compostos sem estabilização extra da energia, não aromáticos, e finalmente há também compostos desestabilizados em função de problemas geométricos, torsionais, ou mesmo do sistema π eletrônico, antiaromáticos. Essa figura aqui, a gente pode ver exemplos desses compostos em seus estados não reativos de energia relativa. Na segunda metade do século XX, vivia-se um momento marcado por muitos avanços na química quântica e, com isso, o método de análise teórica dos sistemas atômicos. Estes avanços eles estiveram sempre atrelados aos recursos computacionais, mas no final do século 60 foram surgindo os primeiros métodos ou critérios teóricos para avaliar a aromaticidade em compostos orgânicos. Agora a gente vai para nossa penúltima parte da aula, que é critérios quantitativos de aromaticidade. Então, a gente vai agora falar sobre os critérios quantitativos de aromaticidade. Em um trabalho intitulado Unicorns in the World of Chemical Bonding Models, Fricking e Krepp apresentaram alguns unicórnios, figuras místicas dos contos de fadas, cuja forma todo mundo conhece, mas ninguém nunca viu, da química. E, dentre eles, a aromaticidade se destaca. Apesar dos termos aromaticidade e aromático terem surgido há mais de 150 anos, é de imensa utilização
mesmo na literatura, ainda não existe uma definição geral e precisa e amplamente aceita para o conceito de aromaticidade, uma vez que mesmo que a mesma não é observável de forma física. No entanto, este pode ser amplamente caracterizado por diferentes critérios teóricos, usualmente dividido em três categorias: geométricos, magnéticos e energéticos. A correlação entre os diferentes critérios teóricos é ainda muito dependente da classe de compostos considerada. Por exemplo, Hess e Chad mostraram em 1970 que a energia de ressonância e deslocamentos químicos poderia se correlacionar. Posteriormente, Randall correlacionou a corrente induzida em anéis com a energia de ressonância. Em 1989, Kwiatkowski, baseado-se na análise de alguns componentes principais, afirmou que, no mínimo, duas componentes principais identificadas como aromaticidade geométrica energética e aromaticidade magnética compunham esse fenômeno, concluindo que a aromaticidade seria, no mínimo, um fenômeno bidimensional. Por outro lado, Schleyer demonstrou em 1995 que para os compostos cíclicos do tipo CH4X existem correlações lineares entre os critérios geométricos, energéticos e magnéticos, tridimensional. No entanto, Katrisky, em 1998, reafirma que a aromaticidade possui caráter multidimensional. Desse modo, segundo recomendações do próprio Schleyer, que é um teórico químico muito renomado, ele diz que tentativas para se racionalizar e quantificar o conceito de aromaticidade devem empregar o maior número de critérios possíveis. Cada categoria de critérios tem suas limitações e ambiguidades. Então, portanto, diferentes critérios devem sempre ser contrastados quando se deseja caracterizar a aromaticidade de uma determinada classe de compostos. Agora vamos recapitular. A definição de aromaticidade é propriedade química apresentada por algumas estruturas, tais como anéis conjugados de ligações saturadas, orbitais vazios ou pares de elétrons isolados. O termo aromaticidade foi utilizado pela primeira vez pelo químico alemão August Wilhelm von Hofmann em 1855, ao isolar substâncias de odor agradável de algumas plantas. E embora tenha sido batizado com esse nome, a aromaticidade nem sempre está ligada ao odor dos compostos. E ainda que a grande maioria dos compostos aromáticos sejam constituídos de carbono, não se trata de uma propriedade exclusiva do grupo de hidrocarbonetos. Sua ocorrência normalmente se deve ao constante movimento de elétrons livres por arranjos circulares de átomos que estabelecem entre si uma ligação simples e uma ligação dupla alternadamente. Para serem classificados como aromáticos, os compostos devem ser cíclicos, insaturados, totalmente conjugados e planares. Além de bastante estáveis, a energia de estabilização por ressonância. Cíclicos, porque somente assim é formada uma nuvem de elétrons deslocalizados, que não pertencem no orbital P. Insaturados, conjugados e planares, para facilitar a interação paralela entre os orbitais P. Devido a essa estrutura peculiar, os compostos aromáticos apresentam uma estabilidade especial muito mais forte do que a esperada. A partir disso, o físico-químico Huckel, que propôs para um composto cíclico e planar seja aromático, é preciso uma nuvem de elétrons conjugadas tenha 4N mais 2 elétrons π, sendo N um número inteiro. Os elétrons π podem ser aqueles que participam de ligações duplas e triplas e aqueles que não são compartilhados ou ainda as cargas negativas. A aromaticidade pode ser caracterizada por três critérios teóricos, critérios que são eles os critérios geométricos, em que são considerados os comprimentos das ligações que indicam a deslocalização dos elétrons nas estruturas cíclicas, critérios energéticos, que avaliam a aromaticidade de compostos a partir de determinações de energias localizadas pelo sistema, estabilidade termodinâmica, e critérios magnéticos, que se fundamentam na distribuição eletrônica, nos níveis de energia e na polarização dos átomos.
Os compostos aromáticos, eles estão frequentemente presentes no nosso cotidiano, como diversos hidrocarbonetos aromáticos, são largamente utilizados no ramo industrial, a exemplo, o benzeno e o tolueno. Na química dos seres vivos, existem 3 aminoácidos aromáticos, a tirosina, o triptofano e a fenilalanina, e todos os nucleotídeos que constituem o código genético, a adenina, timina, guanina, citosina e uracila, que são estruturas aromáticas. Obrigada! E se quiserem testar sobre anéis aromáticos, podem contatar. Beijo!